Saúdo a todos os irmãos ao redor do mundo. Hoje será a primeira apresentação da programação de fim de semana realizado pela administração da Conferência Geral. Por essa razão, agradeço a Deus por me dar esse privilégio de estudar com vocês um assunto muito especial, cuidando um dos outros. Como bem sabemos, o governo de Deus é baseado no amor. É seu maior desejo cuidar e suprir as necessidades de todas as criaturas animadas e inanimadas, dos mundos caídos e não caídos. Ele tem tanto cuidado que a cada dia todos recebemos as suas bênçãos. A fim de divulgar o caráter de Deus para o planeta Terra, ele estabeleceu uma igreja com um grande e sublime propósito. A igreja foi estabelecida a fim de refletir o caráter de Deus e pregar as boas novas a todas as nações, tribos, línguas e povos. E quando essa missão for concluída, ela será transformada e transladada para o reino eterno de Cristo. Todos sabemos que, a cada momento, as pessoas têm entrado à igreja mediante o batismo, mas, infelizmente, muitas delas têm deixado a igreja pelas portas dos fundos. É interessante observar que quantos membros a nossa igreja teria se ela mantivesse em suas fileiras todas as pessoas que se apostataram. É necessário agir para evitar o problema. Foi dito que mais vale prevenir que remediar. Quando falamos em prevenção da apostasia, pensamos em dar instruções doutrinárias adequadas às pessoas antes do batismo. Isso é lógico. Nós precisamos preparar as pessoas antes do batismo. Mas, na realidade, a apostasia é causada por várias razões. Primeiro, liderança não consagrada. 2, sermãos inadequados. 3, falta de preparo antes do batismo. Falta de consagração da pessoa. Desvios de foco das coisas celestiais. Algumas doenças espirituais que afetam os membros da igreja. Entretanto, a apostasia também é um problema social. Poucas pessoas que abandonaram a igreja deixaram de crer em nossos ensinamentos doutrinários, embora a maioria saiu em razão de problemas no que tange a relações humanas. Alguém disse que há falta de amor na igreja. Outro disse, ninguém se preocupa comigo quando enfrento problemas. E outro diz, desde que entrei para a igreja da Reforma, tenho me sentido tão solitário, perdi os meus amigos. E agora estou sozinho. O relatório de um membro que se apostatou deve ser cuidadosamente considerado pelos líderes da nossa igreja. Ele disse, na igreja há grupos de amigos próximos que não dão atenção aos recém-chegados. Na metade da primeira semana de oração, logo após o batismo, eu estava muito feliz. Fui o primeiro a chegar à igreja. Na manhã de sábado, no primeiro sábado após o meu batismo,
Na manhã daquele sábado, fui cedo para a igreja. Depois da segunda hora, todos os amigos começaram a se agrupar, mas nenhum deles se preocupou comigo, um membro recém-batizado. Nesse caso, nós fracassamos em nosso sublime dever, queridos irmãos e irmãs. Esta é a razão pela qual muitas pessoas saem da nossa igreja. E no livro Nossa Alta Vocação 369, há muita frieza e indiferença, muito do espírito não me importa, entre os profetas seguidores de Cristo. Todos devem sentir solicitude mútua, guardando cuidadosamente os interesses recíprocos. Nós podemos observar que, se quisermos que a nossa igreja seja uma igreja viva e uma igreja de sucesso, nós precisamos trabalhar. Nossos membros precisam trabalhar, ser amáveis e ser bons membros, e também nos dar atenção às pessoas recém-chegadas à igreja ou recém-batizados na igreja. Todos devem sentir solicitude mútua, guardando cuidadosamente os interesses recíprocos. Nós não podemos ter esse espírito não me importa, esse espírito de frieza, muita indiferença na igreja, e que faz com que as pessoas deixem a igreja. Em João 13:34 diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Esta é a marca do verdadeiro cavalheiro cristão, se ele ama um ao outro. E as pessoas hão de ver que todos os membros estão preocupados, estão cuidando um do outro e apoiando um ao outro. E as pessoas do mundo verão e então poderão dizer que esta é a verdadeira igreja e que nós somos os discípulos de Cristo. No livro Atos dos Apóstolos, diz assim: ao tempo em que essas palavras foram pronunciadas, os discípulos não as puderam compreender, mas depois de haverem testemunhado os sofrimentos de Cristo, depois de sua crucifixão, ressurreição e ascensão ao céu, e após haver o Espírito Santo repousado sobre eles no dia do Pentecostes, tiveram mais clara compreensão do amor de Deus e da natureza desse amor que deviam possuir um pelos outros. E João pôde dizer aos seus discípulos: então pôde João dizer aos seus companheiros: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ou seja, o amor de um pelos outros não é apenas ajudar um ao outro, mas também cuidar, mas a mais profundo entendimento de amar, do amor de um pelos outros, está representado no que Cristo fez pelo homem, ao dar a sua vida pelos seus irmãos. Este é o mais profundo significado do amor pelo próximo. A pergunta é: quem deve cuidar do rebanho de Deus? Nós sabemos que o pastor, os ministros, têm o dever de cuidar do rebanho. No livro Evangelismo 351, depois que as pessoas se haverem convertido à verdade,
cumpre sejam cuidadas. Parece que o zelo de muitos ministros esmorece assim que alcançam certa medida de êxito em seus esforços. Não compreendem que os novos conversos necessitam ser atendidos. Vigilante atenção, auxílio, animação. É muito triste saber que muitos irmãos que são recém-batizados e, por exemplo, quando eles estão recebendo estudos, eles recebem ensinamentos, mas depois do batismo, o que acontece? Ninguém mais cuida deles, ninguém mais os assiste. O Espírito de Profecia diz que o trabalho de salvar almas não termina com o batismo. Não termina com o batismo. Há muito trabalho a ser realizado depois do batismo. Eles precisam ser supridos, precisam de atenção, ânimo, porque são recém-nascidos da fé. Para que possam crescer, precisam de atenção. Para que possam crescer espiritualmente no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que os ministros e obreiros devem pensar a respeito, devem pensar em apacentar o rebanho. Meus irmãos, no ministério evangélico, apacentemos o rebanho de Deus, levemos a todo coração, animação e alegria. Devemos ter em mente que o púlpito é o local de onde nós devemos alimentar o rebanho. Não é o lugar de martelar. Não foi criado para martelar e condenar o povo em seus pecados. Em suas casas, toda a exortação, toda a demonstração deve ser feita em casa. É por isso que muitos ministros e obreiros devem preparar novos sermões a cada sábado, a cada semana, para que possam alimentar o rebanho, para que possam distribuir o alimento certo, no momento certo, para que as pessoas possam estar alimentadas e nutridos, e assim hão de receber os nutrientes espirituais dos ministros e obreiros. Outra coisa que os ministros devem ter cuidado e devem pensar a respeito e devem fazê-lo como parte do seu trabalho durante a semana é a visita a toda a família. O Evangelismo, página 346, diz: como pastor do rebanho, o ministro, deve cuidar das ovelhas e cordeiros, procurando os perdidos e extraviados, elevando-os novamente para o aprisco. Ele deve visitar toda a família, não somente como hóspede para fluir-lhe a hospitalidade, mas para averiguar as condições espirituais de cada membro da família. É interessante, irmãos, que ministros não só devem visitar, sentar, relaxar-se e ouvir as histórias, mas os irmãos estão sempre ocupados em suas atividades, no campo ou em outros deveres, ou em outras atividades. O obreiro bíblico e os ministros devem ir até lá e unir-se a eles no trabalho que estão realizando e trabalhar junto com eles. Então, o ministro pode facilmente interagir com as questões espirituais da família. Este é o melhor momento de como se tornar amigos, ganhar a amizade das pessoas da igreja. Outra coisa que os ministros obreiros devem fazer é aproximar-se dos corações
no manuscrito 42 de 1898, aproximai-vos de vossos irmãos, procurai-os, ajudai-os, achegai-vos ao coração deles como alguém que pode compadecer-se de suas fraquezas. Deve-se dar aos membros dessas famílias alguma obra a realizar em benefício de almas. Devemos observar, irmãos, obreiros e ministros, que precisamos ser amigos do nosso povo, para que eles tenham mais facilidade de se aproximar de todos nós. Nós não temos que pensar que somos superiores a eles, mas que nós somos alguém superior a eles. Não, porque somos ministros, que são membros que são membros errantes, mas devem vir até nós, abrir o coração amigavelmente. Nós devemos demonstrar amizade para com eles. E como pais da igreja. Esses irmãos que têm problemas vão abrir o coração, vão compartilhar conosco e com os obreiros e ministros os seus problemas. Um dos principais deveres dos obreiros e ministros é reprovar e exortar. No livro Evangelismo 347, há trabalho pastoral a fazer. Quer dizer, reprovar e exortar com toda longanimidade e doutrina. Isto é, ele deve apresentar a palavra de Deus para mostrar onde haja alguma deficiência. Lembre-se que nós às vezes temos que corrigir as pessoas e nós precisamos preencher essas 3 condições. Primeiro, se nós reprovamos alguém, deve ser no lugar certo, nunca em público, não jamais na presença de outras pessoas. Se precisamos repreender alguém, deve ser feito o melhor local para isso é na casa deles e orar por eles, com ela ou com ele, sozinhos, e dando instruções. A segunda condição que nós precisamos seguir é corrigir com o espírito correto. Precisamos ter um espírito correto, porque ainda que estejamos certos, mas se o fizermos com um espírito incorreto, nós não vamos poder convencer a ninguém. Na realidade, eles vão se tornar repulsivos e até mesmo rebeldes. A terceira condição é no momento certo. Não é correto reprovar ou redarguir uma pessoa quando ele estiver com fome, no meio da noite, estiver cansado, ou quando a pessoa acaba de chegar do trabalho. Nós devemos fazê-lo da maneira correta, quando vamos, primeiro, no lugar certo, no momento certo e com o espírito correto. Claro que quando nós temos que corrigir alguém, nós devemos orar a Deus e mostrar à pessoa onde está a deficiência. A próxima linha do dever em cuidar do rebanho são os anciãos e dirigentes de igreja. No livro de Atos, versículo 20, 17 a 28, encontramos a última reunião do apóstolo Paulo com os anciãos de Éfeso e como lhes impôs o dever de cuidar da igreja, haja vista que ele não poderia vê-los novamente. O apóstolo Paulo, o ministério de Paulo teve êxito, por quê? Porque ele ordenou muitos anciãos nas igrejas locais. Ele os instruiu. Vamos ver um dos versículos do livro de Atos, capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós
e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Vocês veem que os anciãos são aqueles que apacentam o rebanho, a igreja de Deus. O apóstolo Pedro também continua em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 3. Os presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Aqui nós podemos ver a demonstração, a instrução do apóstolo Pedro aos anciãos, aos presbíteros. Como líderes da igreja local, devem dar exemplo. Não devemos forçar as pessoas a nos seguirem. Não podemos ter esse espírito dominante, o exaltado, ou ditadores, forçando os outros. Mas nós devemos estar dispostos a servir ao nosso povo e não receber jamais dinheiro, mas precisamos servir de todo o nosso coração. Nós não somos senhores, mas devemos ser exemplos do rebanho. Como nós entendemos desses dois versículos, os versículos do apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, nós podemos concluir que o ancião é o pastor local, eleito pela igreja para cuidar do rebanho localmente. O ancião da igreja tem que cuidar especialmente dos membros recém-batizados, observar para que não se sintam solitários e vigiar para que não entrem em atrito social com os demais membros. Deve ajudá-los a encontrar novos amigos, substituindo aqueles que foram perdidos quando resolveram seguir a Cristo. É também dever do diaconato, cuidar do rebanho. E ele tem uma importante missão. A primeira, ele deve estar sempre pronto a dar as boas-vindas à porta da igreja. E número 2, ele deve manter a ordem na igreja. São as tarefas específicas do diaconato. O diácono e a diaconisa eles devem saber como tratar e como dar as boas-vindas à igreja. E a forma como as pessoas são recebidas na igreja determinam se elas ficam ou não na igreja. Então devem falar com um sorriso no semblante. E assim ele vai entreter as visitas. Dar uma Bíblia se eles não tiverem uma Bíblia. Durante a escola sabatina, fornecer uma lição, levar as pessoas ao seu lugar e também mostrar onde está o local do banheiro, onde está o bebedouro. São responsabilidades do diácono e diaconisas. E quando eles cumprem com seu dever, com a sua função, determina seus visitantes voltarão novamente. Isso é muito importante. São coisas importantes que devemos lembrar. E também deve ajudar a igreja a manter-se em silêncio, porque às vezes as crianças começam a correr dentro da igreja. Elas não têm a ideia de que não é local adequado para correr na igreja. Então o diácono e a diaconisa devem ter a responsabilidade de corrigir esse problema. Ou, se não o fizerem corretamente, podem ofender os pais.
Às vezes, as visitas trazem crianças à igreja. É claro, não vamos permitir que a igreja, o serviço da igreja, o trabalho da igreja seja perturbado, mas devemos saber como controlar a situação sem ofender a família. Portanto, os diáconos são muito importantes no cuidado do rebanho da Igreja de Deus. Devem suprir as necessidades espirituais e materiais da igreja. Os diáconos e as diaconisas devem visitar as famílias que têm problemas familiares. Serão os primeiros a responder quando há problema nas famílias. Deve ajudá-los a reconciliar os mal-entendidos entre os membros, seguindo os procedimentos bíblicos. Também são aqueles que hão de fornecer materiais religiosos e suprir fornecer materiais religiosos, lições, revistas que as pessoas precisam. Também são aqueles que os primeiros a responder quando pessoas estão sofrendo alguma necessidade física. Outra grande, importante responsabilidade da igreja local é o diretor do departamento missionário da igreja local. Ele tem o dever de fazer a igreja trabalhar. Ele deve dar terapia ocupacional para a igreja local. Deve fazer com que eles sejam envolvidos no trabalho evangelístico. A atividade é um sinal de vida e progresso. Por isso, quando alguém entrega a sua vida a Jesus, devemos integrá-lo em todas as nossas atividades evangelísticas. Lembremos-nos também que a sensação de ser útil é um fator de felicidade. Nosso diretor missionário local torna os nossos membros felizes quando os integra no trabalho de trazer outras almas a Cristo. E esse sentimento de felicidade, esse sentimento de ser útil à igreja, os mantém, transforma-se num laço, numa união que faz com que permaneçam juntos na igreja. E eles não abandonam a igreja. Evita a apostasia na igreja. Evangelismo 353, parágrafo 4. Logo que seja organizada uma igreja, ponha o ministro, os membros a trabalharem. Terão eles que ser ensinados a trabalhar com êxito. Nós precisamos entender que a nossa igreja será ativa, será uma igreja missionária, uma igreja com orientação missionária, quando os ministros e o diretor missionário conduzem os membros ao trabalho. Devem ser ensinados, primeiro, como trabalhar de uma forma exitosa. Testemunho para a Igreja, 431, volume 6, diz: as igrejas estão definhando porque os seus talentos não foram empregados para difundir a luz. Isso significa que as pessoas não estão satisfeitas, as pessoas não estão felizes, as pessoas estão aborrecidas dentro da igreja, sentando-se, ouvindo o sermão e voltam para casa. São inúteis na igreja. Isso sente-se inútil na igreja. Isso faz com que seja gerado um sentimento de inutilidade. E isso vai motivá-los a encontrar uma outra igreja que seja mais ativa. Esta é a razão pela qual a igreja diminui, em vez de crescer. Em vez de aumentar o número de membros, o número de membros está decaindo.
Isto, na realidade, é um fato triste, que a nossa igreja está perecendo por essa razão, porque nossos membros não são ensinados a como usar seus talentos na causa de Deus. Volume 6, 431. Os crentes têm ouvido demasiados sermões, mas foram ensinados a trabalhar por aqueles por quem Cristo morreu. Planejou-se uma espécie de trabalho que lhes tenha sido apresentado de maneira tal que cada um tenha visto a necessidade de participar da obra? Nós pensamos que nosso dever, que a nossa responsabilidade é de pregar o sermão. Isso é errado. Nosso trabalho apenas começa no púlpito, mas a nossa demonstração prática aos nossos membros é como fazer o trabalho missionário. Muitos sermões, muita pregação, muita palestra, mas não estamos ensinando os nossos membros a como se tornarem missionários. Esta é a razão pela qual muitos dos nossos membros estão deixando a nossa igreja. E o que podemos dizer a respeito dos membros da igreja? Tem eles responsabilidade, especialmente para com aqueles recém-chegados? Evangelism 351, parágrafo 1. 351 do Evangelismo. Os recém-chegados à fé devem receber um trato paciente e benigno, e é dever dos membros mais antigos da igreja cogitar meios e modos para prover auxílio, simpatia e instrução para os que se retiraram conscienciosamente de outras igrejas por amor da verdade. Então, o que nós devemos fazer como membros de igreja? Não é sábio que depois da igreja, do culto, a gente se reúne em grupos, um grupo para cá, um grupo para lá e outro grupo. Mas o que fazemos com esses recém-chegados à igreja? Quem vai cuidar deles? Isso é impressionante que nós devêssemos olhar por esses recém-chegados, conversar com eles, sair com eles, e almoçar com eles, e durante esse momento conversar com eles, para que essas pessoas se sintam felizes e que possam sentir-se em casa em nossa igreja. No parágrafo 3, não admira que alguns desanimem, retardem-se pelo caminho e sejam deixados por presa aos lobos. Deve haver mais pais e mães para tomarem ao colo esses infantes na verdade e animá-los e orar com eles para que sua fé não se confunda. Esse é um trabalho muito importante para a igreja local. Deve haver pais e mães para que tomem no colo esses infantes, na verdade. Devem ficar olhando essas pessoas e fazer com que essas pessoas recém-chegadas sintam-se em casa, para que tenham amigos na igreja. Minha consagração hoje diz assim: em sentido especial, Cristo colocou sobre sua igreja o dever de cuidar dos necessitados dentre seus próprios membros. Ele consente que seus pobres se encontrem nos limites de todas as igrejas. Devem achar-se sempre nós, e ele dá aos membros da igreja uma responsabilidade pessoal quanto a cuidar deles. Como os membros de uma verdadeira família, cuidam uns dos outros, tratando dos doentes, sustentando os fracos, ensinando os ignorantes, exercitando os inexperientes. Assim cumpre aos que pertencem à família da fé atender aos seus necessitados e inválidos. É impressionante
April, May and June. O mês de março e maio, aqui em nosso país. Ultimately, the government closed all the borders. O governo fechou todas as fronteiras, fechou todas as saídas, os aeroportos, os portos e todos os meios de transporte. E ninguém podia sair para o trabalho. Quais foram os mais afetados? As pessoas os trabalhadores diários. E muitos de nossos irmãos pertencem a essa categoria de pessoas. Nossos irmãos de igreja, eles precisavam da ajuda dos nossos irmãos. E rapidamente levantaram fundos e comprou-se alimentos e rapidamente enviou esses alimentos aos nossos irmãos durante a pandemia da Covid-19. Receberam ajuda e também algum apoio financeiro. E estavam muito felizes. E sentiram que aqueles irmãos que com maiores benefícios financeiros puderam ajudá-los. E recentemente nós fomos e nós sofremos as consequências de 3 tufões e alguns terremotos. Nossos irmãos foram afetados na parte sul do país. Muitas das casas dos nossos irmãos foram destruídas. O tufão chegou e as plantações foram destruídas. Foi maravilhoso que os nossos irmãos da igreja rapidamente levantaram fundos e também alimentos e usaram veículos para distribuir aos nossos irmãos que haviam sido afetados, visitando as casas, os lares e ajudando-os com esses irmãos necessitados. Isso foi maravilhoso. E que os irmãos sentiram o amor dos seus co-irmãos. Deus, irmãos, não quer que nossos irmãos que pertencem a categoria, pessoas pobres, permaneçam constantemente marginalizados em nossa igreja. Por isso, irmãos, que nós, como membros da família de Deus, precisamos ministrar em favor dos doentes, dos enfermos, aos ignorantes, às pessoas que têm experiências, e também apresentar a verdadeira cortesia a cada membro da igreja. Minha consagração hoje. O verdadeiro cristão é amigo dos pobres. Ele trata com o seu irmão perplexo e desafortunado como se trata uma planta delicada, tenra e sensível. Deus deseja que os seus obreiros se movimentem entre os enfermos e sofredores como mensageiros de seu amor e misericórdia. Ele olha para nós a fim de ver como nos tratamos uns aos outros. Se somos como Cristo em nosso trato com todos, ricos e pobres, exaltados ou humildes, livres ou servos. Aqui em nosso país, irmão, há uma irmã que tem um tumor cerebral. Ela era muito pobre. Ela não podia nem sequer comprar seus remédios, mas ela precisava realizar uma operação. Em uma das nossas maiores igrejas no nosso país, levantou fundos e um irmão que é bastante estável financeiramente também doou algum dinheiro para ajudá-la. E essa irmã foi levada ao hospital e ela submeteu-se a uma cirurgia e, pela graça de Deus, essa irmã sobreviveu, e ela morreu há poucas semanas atrás. Mas quem pagou o hospital? Foi a igreja. Foram os irmãos.
que se reuniram fundos para ajudar essa pobre irmã. É muito bom sentir e perceber que os irmãos estão cuidando uns dos outros. Outra coisa que precisamos nos lembrar é como cuidar daqueles que erram. Gálatas 6:1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Nós entendemos aqui, se nós entendermos aqui corretamente, irmãos, se alguém for surpreendido em algum erro, devemos restaurá-lo. Nosso trabalho é um trabalho de reconciliação. Nosso trabalho é um trabalho de ajuda a restaurar o nosso irmão ou nossa irmã que, por alguma razão, cometeu um erro. Lembre-se também que algumas vezes também cometemos equívocos e devemos tratar com ele com espírito de mansidão. Nos lugares celestiais, 297, tereis sempre entre vós os que erram, e aí é que podeis demonstrar um caráter cristão. Não os empurreis para longe de vós, mas se tendes luz, procurai fazê-la incidir sobre eles. E deste modo, podereis ajudá-los no caminho rumo ao céu. Lembremos, irmãos, ao corrigir outras pessoas, corrigir os outros é o trabalho da igreja. Não podemos permitir o pecado na igreja. Do contrário, a igreja será afetada por esse pecado. Mas ao fazer esse trabalho e ao chamar o pecado pelo nome, devemos ter muito cuidado. Nós não devemos lançá-los ao abismo, a um grande abismo do desapontamento. Devemos ser bons cristãos, mansos, para ajudá-los a crescer em uma novidade de vida. Lembremos que os membros da igreja podem cometer erros frequentemente, mas devem ser tratados com bondade, ternamente como Cristo nos tem tratado. Em vez de causar fabricar relatórios e contar os problemas de uns aos outros, o mexerico, isto é a pior coisa que pode acontecer na igreja. Tudo que é mal surge dessa fonte. Devemos falar com essas pessoas que cometeram erros num espírito de mansidão e lutar para trazê-los de volta aos pés de Cristo. Outra coisa pela qual a igreja deve levar muito em consideração é o cuidado pela juventude. Lembre-se que a juventude é a esperança do futuro e é a esperança presente da igreja. A juventude de hoje serão os irmãos antigos do amanhã. E se, em outras palavras, se nossa igreja só tem pessoas idosas, se eles morrerem, ninguém irá substituí-los, porque nós não teríamos jovens. Isto é a razão pela qual nós temos que levar em consideração a juventude. Quando o Senhor teve que tratar com o problema de Pedro, quando Pedro foi reconvertido, o Senhor Jesus perguntou a Pedro 3 vezes.
first time, Pela primeira vez, Peter answered, Pedro respondeu: "Yes, Lord, Sim, I love you." eu te amo. According to John 25:15. De acordo com João 21:15. Jesus said, "Peter, E então Jesus disse: Simon, Simão, son of Jonas, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Peter answered, E ele respondeu: "Lord, Sim, thou knowest Senhor, that I tu love sabes you." que te amo. Hearing this, he said Disse-lhe: unto him, "Feed Apacenta os meus rebanhos. why the lambs?" Apacenta meus Was the cordeiros. first one introduced by Jesus. And after the second and the third question, Depois da segunda e terceira pergunta, ele respondeu: Apacenta meus cordeiros. Por que devemos cuidar primeiro dos cordeiros? March 20, 1891, Com paragraph o boletim da Conferência Geral, 16. If this church se esta igreja se tornar uma igreja viva e ativa, its members seus membros terão terno cuidado para com os jovens entre eles. they will be looking after those whose hands Cuidarão are daqueles unbound cujas mãos estão desfalecidas, cujos pés se desviaram do caminho verdadeiro e seguro. Lembrem-se que alguns jovens, às vezes, são agressivos, impulsivos, são aptos para cometer erros, mas devemos cuidar deles ternamente. E eu lembro-me de um diácono que estava lá diante da igreja, na frente da igreja, e um dos membros que chegou atrasado na igreja ficou chocado quando o diácono disse a ele: o diácono disse: Filho, você é filho do ministro e chegou atrasado. O que você estava fazendo? Você não está dando bom exemplo para os demais da igreja. E eu vou falar para o teu pai a respeito disso. É melhor que você mude essa situação. Então o jovem ficou triste em razão dessa atitude desse diácono. E então aquele jovem disse: a partir deste dia, jamais voltarei a esta igreja. É até hoje esse jovem que se tornou adulto. Seu pai tem lutado arduamente para retornar à igreja. E esse jovem até hoje não voltou mais à igreja. Graças à ofensa feita por esse diácono. E no livro Conselhos para a Igreja, página 58, diz que Deus requer que a igreja cuide dos que são jovens na fé e na experiência, que vão ter com eles, não com o intuito de tagarelar com eles, mas de orar, de dirigir-lhes palavras que sejam como maçãs de ouro em salvas de prata. Em vez de repreendê-los, em vez de forçá-los a seguir o Senhor, por que não incentivá-los com um bom espírito, com um bom exemplo, envolvendo esses jovens no trabalho missionário, dando-lhes algumas atividades para realizarem na igreja, a fim de que esses jovens sintam-se úteis na igreja. Ajude-os em alguma atividade da igreja. Então, esses jovens vão passar a amar a igreja e vão crescer no amor e na graça do Senhor Jesus. Algumas vezes, há jovens que vêm para a igreja sozinhos. Seus pais, seus familiares não estão interessados na igreja, estão sozinhos na igreja. Quem serão seus pais? Quem os guiará na igreja? Orientação da criança, página 551. Moços e moças que não estão sob as influências de um lar necessitam de alguém que cuide deles e que por eles manifeste algum interesse. E os que fazem isso estão suprindo uma grande falta e verdadeiramente tanto estão fazendo uma obra para Deus e a salvação de almas como pastor no púlpito. Portanto, é bastante claro que a advertência do Espírito de Profecia
godly parents que haverá pais piedosos que adotarão esses jovens alone, que estão sozinhos. their siblings, their parents, Seus familiares from the church, não estão na igreja. and they can adopt them. Então pode adotá-los, pode apoiá-los espiritualmente. E um dia, Young people esses jovens will grow crescerão, amadurecerão na fé they'll become pillars of e se tornarão pilares da igreja. Lembre-se de Paulo? He took care of Timothy, Paulo cuidou de Timóteo. boy Um jovem mature through the cresceu, tornou-se maduro finally e finalmente Timothy became Timóteo minister. se tornou um ministro do Evangelho. To conclude our study, Para concluir o nosso estudo, we can hoje, some conclusion that when all em the conclusão, pastors, Bible workers, quando todos os pastores, os obreiros bíblicos, os dirigentes da igreja e os membros estiverem unidos caring for one another, em amar e cuidar uns dos outros, então o povo de Deus se agregará present, e apresentará ao inimigo uma frente unida. and then E então, the words as palavras de João, Apostle John will do apóstolo João, se cumprirá. in 1 John 4, 1 João 4, 10 e 11. is love, Nisto está o amor, not that we não em love que nós God, tenhamos amado a Deus, He loved mas em que Ele nos amou Son to be the a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. It is really amazing. É maravilhoso Love God, que, we need also to. para amar a Deus, nós também precisamos amar o nosso próximo. If we, as a church, will Se nós, como igreja, fizermos isso, o que acontecerá? testimonies, Testemunho para a Igreja, volume 6, 401. the love of Christ, O amor de Cristo e o amor de nossos irmãos testificarão para o mundo que temos estado com Jesus e aprendido dele. then will Então, a mensagem do terceiro anjo se transformará num alto clamor e toda a terra se iluminará com a glória do Senhor. here we can see Aqui nós podemos ver swelling of the loud cry will come only when we que o alto clamor acontecerá quando one will love, nós amarmos uns aos outros. one of us will care for one another. Quando nós nos preocuparmos com o nosso próximo. Light E então, a luz message will do anjo and what transformará num alto clamor. people of the world will see this light of unity, E o que acontecerá quando love among o mundo ver essa luz de unidade? people of the world will see, Quando as pessoas do mundo virem que estamos unidos no amor de Cristo, and as this light a luz brilhará shine, e todos os honestos deixarão as igrejas caídas e tomarão posição with the ao lado dos remanescentes. can see Aqui nós podemos ver final gathering of que os 144 mil, os últimos serão chamados. the third angel. Quando o alto clamor do terceiro anjo acontecerá somente quando nosso povo estiver Christ. unido no amor de Cristo. People of God Quando o povo de Deus reflect the character of Jesus refletir plenamente o caráter de Cristo, e então Jesus estará plenamente feliz. E quando isto acontecer, ele virá claim them. para reclamá-lo como seus. The Lord Que o Senhor, God will bless us nosso Deus, nos abençoe e nos ajude to love one another. a amar uns aos outros Care. e a cuidar uns dos outros. Este é meu desejo e oração. Amém.